A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma semana de devocional aqui no nosso canal, então vamos juntos para mais uma jornada de fé. E eu já quero no início desse devocional liberar uma palavra para você dizendo que Jesus ele tem poder para mudar o ambiente, mas quando ele não quer, ele muda você de ambiente, ele nos muda de ambiente, amém? Então vamos lá, livro de Ezequiel, pegue a sua espada e desembanhe junto comigo. Capítulo 37, versículo 12 da palavra do Senhor, que vai dizer: portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis. Amém? Aqui a gente vê que o capítulo 37 de Ezequiel, ele é marcado por restauração, por trazer de volta a esperança. A gente vê que o Senhor ele leva em espírito Ezequiel até um vale e ali manda Ezequiel profetizar, porque da mesma maneira que aconteceria naquele vale, também aconteceria com o seu povo, com o povo do Senhor. Então ali da mesma forma Ezequiel ele profetiza e conforme os comandos e a palavra do Senhor, Ezequiel ele vai agindo diante daquele vale. Então o povo que espiritualmente estava morto, assim como o cenário que Ezequiel ele presenciava, o Senhor foi colocando as coisas no lugar, cada osso no seu osso. O Senhor foi restaurando, colocando aquele exército de ossos, que eram só apenas ossos. O Senhor foi colocando cada osso no seu osso e fazendo com que aquele exército vivesse novamente, se colocasse em pé. Então Ezequiel profetiza. Aquele vale que estava composto por ossos jogados e secos agora é um exército de pé. E assim o Senhor faria também com o seu povo que espiritualmente se encontrava morto. Então o Senhor restauraria a comunhão e traria vida espiritual para aquele povo novamente, um povo que foi chamado e escolhido pelo próprio Senhor. Então a gente vê aqui que conforme Ezequiel ele profetiza, as coisas vão acontecendo. Na nossa vida também não é diferente. Conforme nós profetizamos de acordo com a palavra do Senhor, as coisas começam a mudar, as coisas começam a acontecer e as coisas começam a andar, começam a fluir. Então Ezequiel começa a profetizar e aquele cenário que antes eram de ossos secos, agora tem um exército de pé posto diante daquela visão que Ezequiel foi levado naquele vale de ossos secos. Porém ainda não existia vida. O que me faz entender o Espírito Santo aqui é que muitas vezes áreas das nossas vidas já vão sendo organizadas, já vão sendo colocadas no lugar, o Senhor vai trabalhando, mas ainda não há uma vida em nós. Espiritualmente falando, ainda não há vida. Porque tem muitas coisas que o Senhor não pode trabalhar devido ao cenário que você se encontra, que eu me encontro, devido ao ambiente que nós estamos. Então o Senhor ele precisará nos tirar de algum ambiente para que haja vida em nós, para que haja uma paz, para que haja alegria. Porque aonde Jesus está, a alegria, a paz, algo diferente na nossa vida acontece. Porque da mesma forma que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, Jesus ele vem para trazer vida. Então da mesma forma que nós frustramos com os nossos sonhos, nós muitas vezes nos colocamos em lugares que não era para nós estar e trazemos frustrações para nós mesmos, trazemos tristezas, trazemos morte espiritual. Jesus ele vem para trazer uma vida, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então a palavra do Senhor que a gente leu aqui no tema desse devocional, no versículo 12, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele abre as portas da sepultura e tira o seu povo da sepultura. E assim soprará o seu espírito nele.
Então esse ambiente, muitas vezes o Senhor vai nos permitir nós mesmos de sair de certos ambientes. Muitas vezes o Senhor dará uma ordem para que nós saiamos do lugar onde nós estamos, em que está trazendo morte, está trazendo tristeza, está trazendo destruição, e mandará nós sair desse ambiente. Mas muitas outras vezes o Senhor, Ele próprio mesmo, abrirá algumas portas e nos tirará de certo ambiente, que muitas vezes nós mesmos não conseguimos sair. Tem ambientes que a gente se coloca que depois a gente não consegue mais abrir a porta e sair desse ambiente, deste lugar, deste relacionamento, desses vínculos. Mas o Senhor, Ele nos tira, para que a gente possa entender que se Jesus não tirasse-nos dali, ninguém mais tiraria, e nem nós mesmos. Então, para que haja vida, para que haja esperança, para que haja vida de Jesus em nós, nós teremos que sair de certo ambiente. O Senhor precisará nos tirar de certo ambiente que nos traz, que nos faz adoecer espiritualmente. Então muitas vezes eu e você estaremos de pé, estaremos com as nossas vidas se reorganizando, mas ainda não haverá vida do Espírito Santo em nós, ainda não haverá vida de Jesus em nós, devido ao ambiente que nós nos encontramos, em que o Senhor não pode atuar ali, em que o Senhor muitas vezes não quer atuar ali. E o que me fez a entender esse devocional é sobre a passagem daquele homem de Gadara. Quando ele estava atormentado ali por mais de 2.000 demônios, ele tinha a sua vida perturbada, ele tinha a sua vida totalmente diferente antes de Jesus chegar. Ele tinha a sua vida numa completa destruição, onde ele não tinha paz. E aonde ele morava? Nos cemitérios, nas sepulturas. Ali ele dormia, ali ele vivia. Não era um ambiente para ele, porque ali era ambiente para mortos. Mas só que Jesus chega, e quando Jesus chega, Jesus muda ele de ambiente, mostra para ele que ali não é o lugar dele. E é isso que Jesus fará nas nossas vidas, e é isso que através desse devocional o Espírito Santo quer falar contigo e te fazer entender que o lugar onde você se encontra não é para você. Então ele tem um encontro, Jesus, com aquele homem. Depois que Jesus se encontra com ele, o liberta, o restaura, ele se coloca em perfeito estado, conversando normal com Jesus. E o que Jesus faz? Manda ele para casa. O Senhor manda ele sair daquele cenário, porque ele estava em um lugar que não era para ele. Então ali, o Senhor não ia mudar aquele ambiente ali. O Senhor não ia mudar um ambiente de mortos, porque era lugar de mortos, um cemitério, mas sepulturas. Então o Senhor mudou e tirou ele daquele ambiente que não era para ele. O Senhor não ia mudar um ambiente, mas mudou ele de ambiente. Então é isso que essa passagem ela quer nos fazer entender. Que Jesus, ele terá horas e momentos que ele mandará nós sair de certos lugares, mas também terá momentos em que ele mesmo nos tirará de certo ambiente que a gente mesmo, por conta própria, não consegue abrir a porta e sair. E depois que o Senhor, ele troca nosso ambiente, depois que o Senhor muda ele de lugares que não era para nós estarmos, porque está nos trazendo tristeza, está nos trazendo morte, está nos trazendo falta de esperança, está roubando a nossa fé, então o Senhor nos tira dali e consegue trabalhar na nossa vida da forma que ele quer, trazendo vida. Porque Jesus, ele veio para trazer vida, ele veio para trazer alegria, ele veio para trazer e renovar a nossa esperança e aumentar a nossa fé. Porque se nos falta fé, se nós temos a nossa incredulidade, nós pedimos para que o Senhor nos ajude com a nossa incredulidade, então o Senhor aumenta a nossa fé e nos renova. Então, concluindo o nosso devocional para que você possa entender, Deus abrirá as portas da sepultura e te tirará da sepultura, espiritualmente falando. O Senhor Jesus, ele abrirá portas de ambientes que você não consegue sair por si mesmo e te tirará desses ambientes que te trazem morte espiritual, que roubam a sua fé, que frustram os seus sonhos e que estão te matando cada dia mais
espiritualmente. O Senhor, Ele abrirá essas portas a qual nós muitas vezes não temos forças. Nos dizemos estar na presença do Senhor, nos dizemos estar de pé com as nossas vidas reorganizadas, mas estamos em um ambiente que o Senhor não pode trabalhar, ou muitas vezes não quer trabalhar no lugar e no cenário onde nós estamos. Então, sem a força de Jesus, sem o braço de Jesus, nós não sairemos de determinados ambientes. Mas Jesus, por nos amar, por querer algo melhor para nós, porque os seus pensamentos são maiores que os nossos, Ele abrirá essas portas e nos tirará de certo ambiente, para que você possa entender que se não fosse a mão do Senhor, você jamais sairia deste ambiente e jamais teria a vida a vida que só o Senhor Jesus pode trazer, uma vida espiritual, uma vida física, porque a palavra do Senhor vai dizer que abrindo as portas da sepultura e tirando das sepulturas, Ele soprará o seu Espírito e trará vida. Porque para isso que o Senhor Jesus veio, para salvação, libertação e vida com abundância.